Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. São os dias difíceis, meus irmãos. São dias trabalhosos. São os dias de muitas lutas. São dias, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos? Podemos dizer de confusão, né? As pessoas têm feito muita confusão. E nós precisamos estar alerta, examinando as Escrituras Sagradas, pedindo a Deus visões, né, para que nós venhamos compreender e entender a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis 46 e o versículo 2, que diz assim: falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Deus: eu sou o Deus de teu pai, não temas, desce ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Desce ao Egito, e eu te farei ali uma grande nação. Irmãos, irmãs, hoje em dia, né, nós estamos vendo muitos profetas, né, profetizando, né, em nome do Senhor, ali. Mas, segundo a palavra de Deus, meus irmãos, Deus sempre se manifestou aos seus profetas, né? A própria palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, revela para nós que se no meio do teu povo houver profeta, o Senhor lhe dará a conhecer. De noite ou em sonho, o Senhor se manifesta e falará com ele. Viu, meus irmãos? E dará a ele instrução. O Senhor se manifesta, falará com ele e dará a instrução ali. Então, por meio de visões, né, o Senhor fala ali com os profetas, né? Agora, já, meus irmãos, com Moisés, o Senhor falava, meus irmãos e minhas irmãs, face a face, viu? Porque Moisés foi um homem fiel com toda a sua casa, e de boca o Senhor falava com ele. Mas com os profetas, né, o Senhor falava através de visão. E nós vemos aqui Jacó, né, quando Deus ali fala com ele, viu? Deus se manifesta e fala com ele: eu sou Deus do teu pai Abraão, desce ao Egito, porque ali te farei uma grande nação, porque o Senhor seria com ele, viu? E aonde ele fosse, o Senhor estaria com ele, viu? Onde ele botasse os pés, o Senhor estaria com ele, porque o Senhor tinha falado para ele que queria fazer dele uma grande nação, meus irmãos, nação poderosa, viu, meus irmãos? Por quê? Porque o Senhor, meus irmãos, quando ele se manifesta, viu, meus irmãos, para se revelar para o homem, tá vendo? O Senhor, meus irmãos, se manifesta, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ele, meus irmãos e minhas irmãs, é que vai adiante do teu servo. Então o Senhor se manifesta, fala com ele, porque o Senhor irá adiante dele, viu? Para que ele possa sair vencedor, para que ele possa entrar, para que ele possa sair, para que ele possa achar pastagem para a sua alma, viu? Então o anjo do Senhor, né, vai com ele, acampa ao lado dele. A Bíblia diz assim, não, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra do mal. Está vendo? Então, meus irmãos, quando há profeta no meio do povo de Deus, o Senhor fala com ele, em sonho ou em visão, o Senhor se dá a conhecer, o Senhor se revela para ele, viu? Quando cai de noite, viu, meus irmãos, sonos profundos sobre o homem, o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, fala, meus irmãos, com ele ali, viu? O Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, fala com ele, ali o Senhor sela as suas instruções, viu? Então nós temos que seguir, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é que vai revelando para nós, né? Como que o Senhor fala conosco, através dos sonhos, através, meus irmãos e minhas irmãs, das visões e das revelações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha, meus irmãos e minhas irmãs,
como que Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs, fala. Então, meus irmãos, ali nós vemos claramente, meus irmãos, ali em Números, né, meus irmãos, como o Senhor chamou Moisés, né, se manifestou a Moisés. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? E ali falou com Moisés. E nós vemos depois, meus irmãos, que Deus imposta a Moisés, e Moisés, meus irmãos e minhas, é empossado ali por Deus. Nós vemos que Moisés começou o trabalho, era um trabalho duro, era um trabalho difícil, e Moisés agora orou a Deus, pediu a Deus para que tirasse até a vida dele. Se fosse para ele continuar sozinho, o Senhor tirasse a vida dele, porque ele não ia poder suportar aquele trabalho. Era um trabalho penoso, era um trabalho difícil. Então o Senhor ali falou com Moisés, falou com Moisés que iria ajudar Moisés. Aí nós vamos vendo que Deus falou com Moisés, para Moisés escolher 70 anciões do meio do povo, viu? Porque Deus iria tirar, meus irmãos e minhas irmãs, do espírito que estava sobre Moisés, e ia colocar sobre aqueles 70 anciões, porque aqueles 70 anciões iriam ajudar Moisés a levar aquela carga, para que ele não levasse sozinho, viu, meus irmãos? Então, o Senhor ali falou com Moisés. O que o Senhor fez? O Senhor tirou, meus irmãos, do espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre aqueles 70, para poder, aqueles 70 ajudar a Moisés. Então, aqueles 70 que Deus escolheu, né, que foi separado, que Deus escolheu, tinha, meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo espírito, viu, que estava sobre Moisés, também estava sobre eles, para eles poderem ajudar Moisés naquele trabalho, viu, meus irmãos e minhas irmãs, a levar aquela carga, né, meus irmãos? E nós vemos também, meus irmãos, ainda em Números, no capítulo 12, e o verso 6, hoje diz assim: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer. Em sonho ou em visão falarei com ele. Está vendo ali? Então o Senhor se dá a conhecer, meus irmãos. Em sonho ou em visão, o Senhor fala com ele, né, meus irmãos? Como falou com Daniel, viu, Daniel 8, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 2, nós vemos que Deus se manifesta, Deus fala com Daniel. Deus, meus irmãos, quando meus irmãos escolheu a Paulo, para que Paulo fosse, meus irmãos, ali, pregador do seu evangelho ao povo gentil, levasse a tua palavra, Deus se manifestou a ele no caminho, viu, meus irmãos de Damasco? Deus se manifestou para ele e falou com ele, viu, meus irmãos? E nós vemos claramente quando ele cai ali, Deus, ali Jesus se manifesta a ele, viu, meus irmãos? Naquele resplendor de luz que ele cai, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ali. Então nós vimos ali que o Senhor Jesus se revela para ele, viu? E separa ele para ser o quê? Para ser ministro do seu evangelho, para levar o seu evangelho, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos, sempre houve uma manifestação do Senhor, viu, meus irmãos, para que os seus profetas, viu, meus irmãos, viessem estar firme no Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e não se desviasse. Viu, o profeta do Senhor, o verdadeiro professor, ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? E ele vai, meus irmãos e minhas irmãs, segundo a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, e ele não vai falar nada do seu próprio coração, viu? Ele vai falar aquilo que o Senhor lhe ordena, aquilo que o Senhor manda. Viu? Então ele fala em nome do Senhor. Aquilo que o Senhor mandar ele falar, isso ele fala. Porque não é ele que fala, mas o Senhor é que fala por ele. Jesus disse, meus irmãos e minhas irmãs, quando eles fossem levados, viu, à presença de reis, governadores, presidentes, viu, meus irmãos, eles nem precisavam propor no seu coração o que havia de dizer ou o que havia de falar, porque naquela hora o Senhor lhe daria boca, viu, e sabedoria que não poderiam contradizer todos os que estivessem diante deles. Por quê? Porque não era eles que iriam falar, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece porque não vê,
viu, meus irmãos? Mas Jesus disse, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo, viu, meus irmãos e minhas irmãs, está na vida do servo de Deus, que foi chamado para ser a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Viu, meus irmãos? Então, o verdadeiro servo de Deus, que serve a Deus, o verdadeiro profeta, ele é uma luz do mundo. Ele é o sal dessa terra, viu, meus irmãos? E nós vemos, meus irmãos, quando Jesus separou os seus discípulos também, viu, meus irmãos, ordenando eles para que eles fossem, viu, entre todas as nações, pregar o seu evangelho, viu, meus irmãos e minhas irmãs? O Senhor Jesus deu a ele poder, esse mudou o poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo. Ele disse, nada vos fará dano algum. Foi o poder que Jesus deu aos teus servos, os apóstolos, viu, os profetas. Então, em primeiro lugar, Deus colocou apóstolo. Em segundo lugar, os profetas. Então, os profetas do Senhor, meus irmãos, eles são enviados em todo o mundo, em todas as nações. Jesus disse, ide, fazei discípulo de todas as nações. Viu? Então nós vemos agora os profetas, tudo profetizando. Hoje em dia, o que mais tem é profeta. Está cheio de profeta, profetizando sobre o Brasil, que vai acontecer isso, e os outros países. Será que Jesus está preocupado só com o Brasil e com os outros países que estão passando por grande calamidade, por grande dificuldade, com esses outros países, onde os pobres estão sendo pisados? Quer dizer, com esses Deus não está preocupado. Deus está preocupado só com o país, só com o Brasil? Olha, irmão, toma muito cuidado com as profecias, viu? Porque o Senhor, Ele é Senhor de todos. O Senhor é Senhor em toda a terra, viu? E o que agrada ao Senhor é aquele homem que em todas as nações obra o que é justo e faz aquilo que lhe agrada aos teus olhos, viu, meus irmãos? O Senhor não tem partido, viu? O Senhor não é da direita, o Senhor não é da esquerda, viu, meus irmãos e minhas irmãs? O Senhor é com aquele homem, viu? Que em todos os lugares obra aquilo que é reto e faz aquilo que lhe agrada. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Os partidos políticos, viu, meus, que disputam a cadeira de Moisés, estão disputando a cadeira de Moisés, para sentar na cadeira de Moisés, para proceder em conformidade à lei, viu? A lei, viu? Para dominar o povo, viu? Através da lei, porque a lei, ela tem domínio sobre todo o homem, todo o tempo que o homem viver. Então eles querem proceder sobre a lei, e a Bíblia diz, meus irmãos, que os que procedem sobre a lei, ata fardo pesado, difícil de carregar, e coloca ao sombro dos outros, eles nem mesmo com o dedo querem levar. E Jesus disse para nós, que aceitamos a Jesus, aceitamos a sua palavra, Jesus disse assim, observai eles, porque estão assentados na cadeira de Moisés. Observa eles, faz tudo o que eles vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque eles falam e não cumprem, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu? Eles podem ter até desejo de cumprir, mas há muita oposição, meus irmãos e minhas irmãs, que ali eles entram em contradições e não conseguem cumprir tudo aquilo que eles têm falado, que eles têm prometido. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então nós temos que observar, pedir a Deus e orar pelos governadores, orar pelos presidentes da república, orar por todas as nações, porque os discípulos foram chamados por Deus, separados por Deus, ali, para poder evangelizar todas as nações, meus irmãos. Então nós vemos aí todo mundo, as pessoas estão preocupadas, né, meus, com uma nação. Não, é toda a nação. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, meus irmãos, toma muito cuidado mesmo, meus irmãos, viu? Eu creio nas profecias, eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, mas a Bíblia Sagrada revela claramente, viu, meus irmãos, a todos quanto o Senhor Jesus, viu, meus irmãos, que Deus tem chamado, Deus tem se manifestado a eles, viu? Ó Isaías,
Viu? Isaías, quando ele teve a visão de Deus, ele estava na casa, ele não teve uma visão de Deus? Ele disse, vou perecendo, porque ele dizia que viu o seu desastre. Então ele queria perecer, porque Deus se manifesta, quando Deus quer usar uma pessoa, viu? Usar uma pessoa, Deus se manifesta aquela pessoa, viu? Porque Deus vai usar ela, viu? E ela será uma testemunha do Senhor. Paulo, ele foi uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando chamou os 12 apóstolos, chamou para que ele fosse as suas testemunhas, viu? Então, eles foram a sua testemunha e saíram para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Jesus ordenou, em todo o mundo, viu? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado, diz a palavra. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? O Senhor Jesus ordenou ele que saísse, viu, meus irmãos, e pregasse o teu evangelho e batizasse, viu, meus irmãos, o povo, viu, e batizasse eles, viu, meus irmãos, vocês vão sair e vocês agora vão evangelizar, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as palavras que eu vos tenho ensinado. Vendo, meu? Então, meus irmãos, a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os apóstolos, meus irmãos, estavam agora encarregados de ensinar ao povo a doutrina do Senhor, viu? O Evangelho do Senhor, os preceitos do Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu, meus irmãos? As coisas de Deus, meus irmãos, tem preceito, tem regra, viu, meus irmãos? Não é de qualquer maneira, existe uma regra. Existe um preceito do Senhor, viu, meus irmãos? E podemos chamar de santidade. Como é santo aqueles que vos chamou, seja vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Então, meus irmãos, toma muito cuidado, tem muitos falsos profetas, muitos enganadores. Teve aí um pastor aí, que falando, meus irmãos e minhas irmãs, que ali na igreja dele tinha uma jovem, cabelo vermelho, né? Cabelo verde, cabelo azul, viu, meus irmãos, e os discípulos dele, viu, da igreja dele, viu, caiu um demoniado, mandou expulsar, os discípulos dele não pôde expulsar, chamou uma mulher que exortava ele a respeito daquela mulher que estava com o cabelo pintado, né, ele ignorou, viu, porque não expulsava, e ele também, meus irmãos, agora chamou a mulher, viu, mesmo, o cabelo pintado, mandou expulsar o demônio, disse que a mulher estava cheia do Espírito Santo, e expulsou ali o demônio. Irmão, toma muito cuidado, viu, meus irmãos e